Pessoal, esse é o quarto vídeo da nossa série do Sol nos Signos e nesse vídeo eu vou falar sobre o Sol em Leão. Então, quem é que tem o Sol em Leão? São as pessoas que nasceram do dia 10 de agosto até o dia 16 de setembro. Essas pessoas possuem Sol em Leão. Então, elas são leoninas. E Leão é regido pelo Sol. Então, o leonino, ele tem a sorte de ter o Sol no signo que o Sol rege, que é Leão, né? Então, isso vai se expressar nas características do leonino com bastante força e bastante intensidade. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais a energia de Leão, o arquétipo de Leão é o rei, entendeu? Então, como o arquétipo do Leão é o rei, a pessoa está sempre procurando expressar a sua nobreza, a sua realeza, o seu brilho, né? Então, é a pessoa que chama atenção, é a pessoa que é aclamada, né? Então, ela necessita de marcar presença, né? Então, é uma forma também de se autoafirmar. Então, a vitalidade do leonino, ela consiste em exercer liderança, em inspirar os outros, né? Então é sobre isso. E ainda falando sobre o arquétipo do rei, né? O leonino ele tem uma autoridade natural. Então as pessoas já percebem o leonino com outros olhares, né? Então ele já sente aquela presença, aquela autoridade, né? Por quê? Porque o leonino ele já tem o dom natural de comandar. Ele assume o papel central e ele vai conduzindo os outros, né? Ele que se impõe na família, no trabalho, no ambiente social e por onde ele passa, né? Então, o leonino é uma pessoa que tem um grande magnetismo, é uma pessoa que atrai a atenção de todos, né? Que chamam a atenção de todos. Além disso, o leonino é muito atraente até fisicamente, né? Então tem uma boa aparência, uma boa postura, costuma ser bastante elegante. Ele é bem visível, chama bastante atenção, ele se destaca no ambiente, né? E tudo isso contribui para que ele tenha um bom carisma, né? Então ele é naturalmente carismático. Então toda essa admiração que o leonino provoca nos outros vai alimentando o seu ego, né? E ele vai ficando cada vez mais confiante e isso vai virando um ciclo vicioso, porque toda essa confiança vai ficando contagiante. Então, leonino tem de ser uma pessoa em que os outros se inspiram, né? Em que os outros têm prazer de servir, porque eles confiam no leonino como líder. Então, aplausos, reconhecimento, tudo isso é algo que o leonino sente bem recebendo, entendeu? Então, ele sempre se sente confortável sendo reconhecido pelos seus grandes atos, né? Ele está sempre em busca disso e é isso que motiva o leonino, né? O leonino também tende a ser uma pessoa bem criativa, né? Então, por que que ele é criativo? Porque ele quer fazer algo com excelência, ele quer deixar a marca dele. Então ele quer falar assim, ó, eu sou único, eu sou singular, igual eu não vai ter, né? Então ele se destaca, né? Naquilo que ele faz. Ele tenta, pelo menos ele tenta buscar isso. Então é aí de onde a gente vê aquele negócio da alta performance, já uma característica leonina e virginiana, né? Muito presente principalmente naquela faixa de transição de leão para virgem. E o leonino também tem um coração muito grande. Então ele não gosta de ver as pessoas em situações ruins, né, passando por necessidade.
Então, pelo próprio espírito de nobreza dele, ele é uma pessoa bastante generosa, entendeu? Ele ama presentear os outros, dar mimos, né? De fazer alguns pequenos favores, né? Tudo isso para com que as pessoas ao seu redor se sintam bem. E o leonino, ele é uma pessoa que possui senso de reputação. Então, como é que funciona isso? Ele sabe a importância de manter uma boa imagem, uma boa reputação para os outros, né? Então, ele preza pelo orgulho, pela dignidade dele, é uma pessoa que tende a ser sempre leal, sempre cumprir os seus compromissos, agir com hombridade, né? Então, não é uma pessoa que gosta de injustiça, pelo contrário, ele está sempre procurando agir de forma justa, de forma nobre, entendeu? Então, se tiver alguma situação de competitividade, por exemplo, o leonino vai ser aquele príncipe, entendeu? Aquela pessoa que vai agir com nobreza, entendeu? Porque ele sabe da essência dele, que ele veio para brilhar. Ele não precisa provar para todo mundo, entendeu? Ele simplesmente ele brilha. E então agora eu vou começar a falar sobre a herança paterna para quem tem Sol em Leão. Então deixa eu só fazer um adendo aqui. Como é que funciona a herança paterna? Então a energia do Sol ela tá ligada com a herança paterna, entendeu? Por quê? Porque o Sol ele representa o pai no mapa astral, né? E então para a pessoa adquirir as qualidades do Sol dela, ela precisa de uma figura paterna. Mas essa figura paterna não necessariamente é o pai da pessoa, até porque nem todo leonino tem um pai vivo, entendeu? Então, quem é que pode exercer essa figura paterna? Pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser, em algumas ocasiões, a própria mãe do leonino, entendeu? Quando ela está exercendo um papel paterno. Pode ser pais de amigos, né? Algum vizinho adulto, né? Mais experiente. Pode ser até mesmo uma figura paterna presente em algum filme, em alguma série, em algum anime, em algum desenho animado, em alguma novela, enfim. Uma figura paterna de referência para esse leonino, entendeu? É com essa figura paterna que o leonino vai adquirir as características do Sol em Leão durante seu processo de desenvolvimento. E também quero deixar claro outra coisa. A herança solar, a herança paterna, mesmo quando o leonino tem um pai biológico, ela não é 100% vinda do pai. Vocês têm que entender a complexidade disso. Então, é um combo, é um conjunto, entendeu? Obviamente que se o leonino tem um pai, muito dessa herança paterna vai vir da figura do pai, mas vai ser uma mistura. Vai vir um pouco também da mãe, dos tios, dos avós, entendeu? Entendeu? De cada um pouquinho ele vai formando essa herança paterna e constituindo as características solar dele. É assim que funciona. Então, como é que o leonino entende a figura paterna, né? Como é que ele percebe, ele captura a figura paterna? Sabe aqueles filmes, aquelas novelas em que tem o pai de família e que ele é o centro da família, ele é o centro de toda a atenção da família, né? Principalmente aquelas famílias bem tradicionais lá, né? Séculos e séculos. Tipo, o pai, ele é literalmente o rei. Ele é o chefe de família, mas é assim, não é aquele chefe de família que a gente viu lá em Câncer, aquele que dá duro para sustentar a família, não. Quando é a figura paterna, a figura paterna, no caso dos leoninos, é aquele chefe de família assim, eu sou o centro das atenções da família. Tudo é conforme a minha vontade, entendeu? Então eu lembro de uma novela que assisti
que é Chocolate com Pimenta, que mostrava isso, né? Eu achava aquilo lá, assim, surreal, porque eu não entendia muito bem aquilo lá. Mas é assim que seria mais ou menos como é que o leonino percebe a figura paterna. O pai de família comprava um frango, ele era o primeiro a servir e ele sempre pegava os melhores pedaços para ele. E aí, tipo assim, os pedaços medianos iam ficando para os outros membros da família. Então, ou seja, dizendo assim, o mais importante aqui na família sou eu, entendeu? Depois vem vocês. Então é assim que o leonino percebe a figura paterna, entendeu? É a pessoa de mais relevância, né, na família. E outra coisa, é a autoridade máxima da família também, né? Então, o leonino, ele percebe a figura paterna como alguém que tem total controle das situações, entendeu? É ele que dita as ordens. As coisas acontecem conforme a vontade dele. A figura paterna tem uma autoridade que é inquestionável, entendeu? E a presença da figura paterna é assim, é marcante no ambiente, entendeu? É visível. Ninguém vai ser louco de ir lá e contestar. E o que o leonino aprende com essa figura paterna? Ele aprende o seguinte: para que ele tenha força no mundo, ele precisa ser o maior, entendeu? Ele precisa ser destacado entre os outros, ele precisa se sobressair, ele tem que brilhar, entendeu? E para isso ele precisa desenvolver a autoconfiança dele. Então é a figura paterna que vai inspirar o leonino para que ele se torne autoconfiante, para que ele seja orgulhoso de si mesmo e se sinta digno das coisas, entendeu? Se sinta merecedor. Então ele observa essa figura paterna e ele aprende quais são os padrões de liderança, entendeu? E ele entende que todo mundo tem potencial para ser líder. Todo mundo tem capacidade para ser chefe, para comandar, para liderar. A própria figura paterna, por vezes, pode ensinar isso para o leonino, né? Transmitir essa mensagem, porque ela tem a consciência que depois da liderança dela vai ter que vir outro para ocupar o seu lugar. E ele sabe que em cada pessoa existe esse potencial. E a pessoa que tem Sol em Leão entende melhor que qualquer uma que ela também possui o potencial de ser líder. Então, eu falei anteriormente sobre a figura paterna, né? Que ela era o centro das atenções, sempre o melhor era para ela, né? Mas assim, apesar disso, também a figura paterna não deixa ninguém, nenhum outro membro da família passar por necessidade, entendeu? Tudo bem, ela vai mostrar, ó, que eu sou eu, centro. Então melhora para mim. Só que é a figura generosa que vai também proporcionar conforto e boas condições, entendeu? Para todos os entes familiares. Então ele vai certificar se está todo mundo bem servido, se está todo mundo todo muito bem. E com isso o leonino aprende a ser generoso, a ser caloroso, né? Então aquele receber bem o outro, né? E também a ser protetor. E isso eu posso constatar, porque com as pessoas leoninas que eu já convivi, eles são assim mesmo. Sabe quando você vem com aquela falsa modéstia, né? Eles falam, ó, não, que isso, pode largar de frescura, vem cá, ó. E aí eles são generosos. Então, se tiver, por exemplo, reunido assim para almoçar, eles falam, vem se juntar com a gente também. Então, é assim que funciona, né, o leonino. É dessa maneira que ele se comporta. Ele detesta ver alguém sendo injustiçado. Também isso é bem interessante frisar, né? O leonino detesta ver alguém sendo recluso, alguém sendo excluído, entendeu? Ele sempre luta
pela equidade. E isso ele aprende também com a figura paterna dele. E, por fim, às vezes, as figuras paternas que mantiveram presença mesmo na vida do Leonino, aquelas que tiveram influência direta, podem, às vezes, exercer até uma certa pressão sobre o Leonino, para ele crescer e para ele evoluir, né? Então, às vezes, o Leonino é aquela pessoa que aprendeu a ser quem é na marra ali. A figura paterna estava lá pressionando, né, na marra para que ele se desenvolvesse. Porque o Leonino, tipo assim, para essa figura paterna, ele também tem que ser alguém bom, entendeu? Ele tem que superar. Não basta a figura paterna ser boa. Ele quer que os seus filhos, né, que seus entes familiares também sejam bons. Então ele vai pressionar para que todo mundo sobressaia. E com isso, o Leonino, ele aprende também a incentivar em cada pessoa a dar o seu máximo, entendeu? E trazer à tona o melhor dos seus dons. E é por isso que o Leonino se torna um bom líder também. Agora, vamos entender como é que fica a energia do Sol em Leão quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem desenvolvida pelo Leonino. Então, primeiro, o Leonino, que tem essa energia de Leão bem trabalhada, ele se torna o líder magnético, né? Então, é incontestável, é uma pessoa que tem um dom incontestável para liderança, entendeu? É alguém que é empoderado, alguém que sabe comandar da forma correta, da forma justa, entendeu? Sempre inspirando os outros ao seu redor, né? Sempre incentivando os outros a darem o seu melhor também. E aí, como consequência, é uma pessoa que vai fazer um trabalho bem feito e vai ser reconhecida. E nisso ela vai receber bastante aplausos, né? E o mais interessante, quando a energia de leão está bem trabalhada, o leonino não vai ficar sendo aquela pessoa que corre atrás dos aplausos, não. Entendeu? Porque ele tem certeza do seu valor, ele tem certeza de quem ele realmente é, então ele sabe que ele tem talento para fazer aquilo lá, entendeu? Hora nenhuma ele vai se sentir ameaçado para ter que ficar buscando reconhecimento, aplausos. O leonino, que tem energia de leão bem trabalhada, também se torna uma pessoa nobre, entendeu? Que possui um espírito altruísta. Então é aquela pessoa que sabe reconhecer também o valor do outro, que sabe reconhecer também a grandeza do outro. Então ele sabe que ele é grande, que ele tem a sua importância, mas ele sabe que a outra pessoa também tem a importância dela e tem um valor muito grande também, né? E ele tá sempre o quê? Com o coração aberto, entendeu? Sempre generoso, sempre acolhendo os outros muito bem. Outra característica bem interessante de um leonino que tem energia de leão bem trabalhada é que em todo lugar em que esse leonino ele entra, ele traz alegria e vitalidade para o ambiente. Então é como se fosse o sol iluminando, né, o lugar. Também vai ser o leonino. Às vezes é um lugar que estava assim meio quieto, meio triste, aí entra o leonino, ele traz alegria, traz vitalidade, né? Então aí as pessoas vão ficar mais positivas, né? Então a energia muda. E às vezes, se tiver vários problemas naquele ambiente, aí o leonino vai ser aquele que já vai começar a correr atrás de resolver, entendeu? Aconselhando os outros, né? Já começando a liderar, orientar, né? Para que os problemas se resolvam. E o leonino também, ele detesta hipocrisia. Então, quando ele chega num lugar e ele vê muitas pessoas fingindo ser quem elas não são, sabe? Fazendo aquele papel social, assim, né? Aquela máscara social que as pessoas sempre colocam para ter aquele jogo de cintura, aquela diplomacia. Se for algo que tiver muito exagerado, o leonino ele vai
inspirar as pessoas a abandonar essas máscaras, entendeu? Porque ele sabe da importância de cada um expressar quem realmente é. Então, quando ele vê alguma pessoa muito triste, que ela está sufocando a essência dela mesma, para agradar alguém, para agradar um ambiente, então vai ser o leonino aquela pessoa que vai incentivar a pessoa a ser quem ela realmente é, né? Para expressar a sua verdadeira essência. Isso é muito verdade. Eu já tive uma amiga leonina que fez isso comigo, me ajudou bastante, porque ela percebeu que eu não estava exercendo a minha verdadeira essência por influências várias, diversas, até familiares. E ela falou assim: não, você não é essa pessoa aí, não, que eu tô vendo. Você tá vestindo uma máscara há muito tempo sem perceber. E ela foi me orientando. E aí hoje, pode até ser que eu tenha alguma máscara inconsciente aí, né? Que eu ainda não tenha total acesso à minha essência. Mas hoje já sou bem diferente, graças a ela. Então, o leonino é esse tipo de pessoa, entendeu? A pessoa que vai ajudar os outros a descobrirem quais são as suas verdadeiras essências e a se despirem dessas máscaras que as pessoas vestem, né, por questões diplomáticas, sociais, né, da vida, ou por imposições familiares, né, que ocorrerão ao longo da vida, ou imposições sociais do meio onde que essas pessoas vivem. E aí, o leonino que tem o sol bem trabalhado, ele não precisa de esforço nenhum para ele se destacar. Simplesmente ao fazer o que ele gosta, a fazer aquilo que ele sabe fazer, aquilo que flui, entendeu? Ele já ganha destaque. E assim ele consegue a tão sonhada marca única, né? Então aí, através desse tipo de conduta, que o leonino vai conseguir deixar um bom legado para as próximas gerações. E além disso, o leonino que tem a energia do sol bem trabalhada, ele tem orgulho dele? Tem. Ele tem aquele senso de reputação, né? Mas aí o que acontece? Ele usa isso ao favor dele. Então, como ele tem necessidade dessa honra, desse orgulho todo, ele vai desenvolver bastante a sua postura, né? Os seus códigos de ética. Então, ele vai se tornar uma pessoa leal, uma pessoa digna, né? Uma pessoa íntegra. E isso vai inspirar os outros, entendeu? Isso daí vai transparecer confiança. Então as pessoas vão se lembrar desse leonino e vão saber que é alguém com quem elas podem confiar. Agora, existe também os leoninos que não trabalham bem a energia do sol. Então fica uma energia mal trabalhada, né? Então, quais são as características desse sol em leão mal trabalhado? É a pessoa que é vazia. Então, a pessoa, ela é insegura, vazia. Então, ela precisa se autoafirmar por conta dessa insegurança toda, entendeu? Então, é sempre aquela pessoa que está correndo atrás de aplausos, tá sempre correndo atrás de aprovação, de validação, entendeu? Porque é a pessoa que não trabalhou sua confiança de forma correta. Então, precisa sempre buscar isso de fora. É a pessoa que não sabe que a verdadeira confiança vem de dentro dela mesma, dela expressando quem ela realmente é, então ela vai buscar isso lá fora. Então, a pessoa que vai forçar muito a barra para ser o centro das atenções vai ser aquela pessoa muito exagerada, muito dramática, entendeu? A pessoa que é movida a aplausos, que quer sempre ser notada, né? E aí vai ser frustrada também, porque nem sempre ela vai conseguir isso do ambiente externo. Então, é uma pessoa que pode ter um certo bloqueio criativo. Por quê? Porque como ela, no fundo dela, ela é uma pessoa insegura, ela não quer transparecer essa insegurança para os outros. Então, ela não vai
querer expressar sua arte, porque ela não quer ser rejeitada, entendeu? Então ela não vai querer tentar novos desafios com medo da reprovação, com medo da frustração, entendeu? Então é a pessoa que fica paralisada, ela fica inerte, né? Então ela passa por um bloqueio criativo. Uma outra forma dessa energia do sol mal trabalhado se expressar é quando o leonino acha que ele é o melhor que todo mundo, que ele é quem sabe tudo, que ele não precisa da ajuda de ninguém, ele não precisa da sugestão de ninguém, né? Então é o outro polo sendo mal trabalhado. Ele achando que ele é o maioral e que então ele vai ser super arrogante, super prepotente, entendeu? Se achar superior que qualquer um, né? Vai se tornar uma pessoa fútil, vaidosa, que fica muito focado na aparência, no status, entendeu? Inflexível, né? Então é aquela pessoa bem cabeça dura também. Ela decide fazer alguma coisa, mesmo sabendo que está errada, não vai ouvir ninguém e não tem nada que tire aquilo da cabeça dele. Porque na cabeça do leonino, quando está mal trabalhado, ele tem certeza que é aquilo e ele sabe mais do que todo mundo. Além disso, como ele se acha o melhor, vai ser uma pessoa que tem dificuldade em delegar as tarefas, porque ele não vai confiar em ninguém para fazer nada. Ele vai achar que ele sempre faz melhor que todo mundo, então ele vai querer fazer todas as tarefas. E para um líder isso é péssimo. Eu já tive, e não que necessariamente isso acontece com líderes leoninos, né? Mas eu já tive líderes que não sabem delegar porque não confiam. E isso é muito ruim. Então, um bom líder, ele tem que saber delegar as funções, sim. Ele tem que saber para quem ele delega as funções, observando as potencialidades dos outros, né? E em determinadas situações, incentivando os outros a desenvolverem a potencialidade. Mas é importante delegar. E o leonino, quando tem energia mal trabalhada, ele não sabe delegar. E outra coisa também é o seguinte: quando o leonino tem a energia do sol mal trabalhada, vira uma pessoa egocêntrica. Tudo é ele, entendeu? Ele não sabe colocar limite pro seu ego. Porque, gente, o ego ele é importante, né? Ele faz parte da nossa personalidade. Ainda mais para nossa vida aqui na matéria, né? Ele é uma parte importante. Só que a gente tem que dar limite para ele. A gente não pode fazer tudo o que o nosso ego quer. Porque tem coisas que o nosso ego deseja que é prejudicial. Então a gente tem que saber dosar e equilibrar. E quando o leonino tem energia do sol mal trabalhada, ele não vai saber colocar limites nesse ego. Ele vai parecer uma criança mimada. Tudo que ele quer, ele vai querer fazer. Ele não pensa nas consequências, ele não pensa nos outros. Não tem um pingo de empatia, entendeu? Ele só quer satisfazer o ego dele. Daí tudo isso vai gerar consequências muito negativas, né? Então, assim, porque vai ter ocasiões na vida em que vai ferir esse ego do leonino, né? Então ele vai ficar com o orgulho dele ferido, né? Então vai se tornar uma pessoa ressentida, aquela pessoa que não sabe perdoar, que fica magoada, né? Em alguns casos pode ser alguém que é vingativo também, né? Por quê? Por conta de uma falta de maturidade, né? Dessa energia solar mal trabalhada. É uma pessoa que não admite quando está errada, entendeu? Porque ela sempre está certa. E também é uma pessoa que não é humilde o suficiente para pedir desculpa quando age de forma errada. E além disso, quando a energia do Sol em Leão é mal trabalhada, né? O leonino ele fica meio cego para as outras pessoas, né? Então ele fica buscando muita aprovação. E aí, o que começa a acontecer? Certas pessoas percebem, né, essa energia solar mal trabalhada no leonino e começa a manipular ele. Então faz falsos elogios, né?
começa a ficar lá badulando o leonino, né? Lisonjeando ele. Mas por quê? Porque no fundo quer alguma coisa que esse leonino possa oferecer. Então são pessoas interesseiras. E quando a energia do sol está mal trabalhada, geralmente o leonino ele é ingênuo o suficiente para cair nessas armadilhas. E o contrário também pode ser verdade. Às vezes o leonino, quando tem energia do sol mal trabalhada, pode bajular outras pessoas, pode ficar lá lisonjeando, achando que vão conseguir algo em troca. Às vezes pode funcionar e às vezes não. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar a sua curtida, porque ajuda bastante. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, pode deixar aqui nos comentários, entendeu? E se você conhece algum leonino, compartilhe esse vídeo para que ele também fique por dentro da energia do Sol em Leão. E eu queria avisar para vocês o seguinte, que eu estou desenvolvendo um curso de astrologia sideral. E na descrição desse vídeo aqui tem os links para vocês adquirirem o livro 1, que ele já está pronto. Então tem o link do e-book e também tem o link do livro físico para quem gosta. E eu espero vocês no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o Sol em Virgem.